Gente, pois Gauchão derruba sim, e a pressão é gigantesca. Regionais estão só demitindo. Vamos tentar discutir um pouco mais sobre isso, falar, claro, da meia-culpa que a comunicação precisa fazer também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, atenção ao recado da Golden Token Brasil, uma forma moderna e garantida de investimento. Se o dinheiro não está rendendo na poupança, o banco não está dando um bom lucro, pois o primeiro token de minérios do Brasil possibilita, sim, lucros todos os meses. Esse é o caso da Golden Token Brasil. Portanto, não deixe de entrar na descrição, conhecer tudo sobre a Golden Token Brasil e, claro, comprar Golden Token Brasil e lucrar todos os meses. Gente, vamos pensar um pouco. O que está acontecendo com o futebol nestes primeiros meses? Vocês sabem que quando eu vi, principalmente, uma entrevista do técnico Cuca, quando disse em determinado momento que o gauchão era... O gauchão não, os regionais eram mais pressão do que resultado, fiquei com aquilo na cabeça. E de lá para cá eu vi o treinador Cuca, campeão brasileiro, um dos principais treinadores brasileiros da atualidade, não trabalhar mais em regional. E essa virá uma tendência, pois prestem atenção no futebol brasileiro atualmente. O técnico do Corinthians já foi demitido. O técnico do Botafogo foi demitido. O técnico do São Paulo está recebendo pressão. O técnico do Juventude, Série A do brasileiro, foi demitido. O técnico do Grêmio está sempre sob pressão. O técnico do Internacional, da mesma maneira. O que existe de real agora, porque neste momento os grandes clubes brasileiros enfrentam equipes da Série C, da Série D, sem série. Esses são os enfrentamentos. Ah, mas o Campeonato Paulista é sempre difícil. Tá bem. Então vamos diminuir a tensão em cima do Campeonato Paulista. E o Campeonato Carioca? Tu tira os grandes clubes do Rio, eles jogam contra quem? E o Campeonato Gaúcho? São José, São Luís de Juí, Guarani de Bagé. O que a gente está vendo de comum nisso? O que está acontecendo com a nossa forma de comunicação que transforma os regionais, e aí a gente pode entrar também na questão do Campeonato Gaúcho, em um moedor de carne, que está atacando fortemente os trabalhos, sejam jogadores, sejam dirigentes, sejam, obviamente, os treinadores. O que está chegando nesse ponto? Até que ponto nós da comunicação, seja analistas, comentaristas, ou quem gosta de expor também as suas opiniões nas redes sociais e tem alguma visibilidade, o que nós de alguma forma estamos reverberando neste momento que está transformando os regionais não em um espaço de preparação e sim um espaço de finalização. Por que os regionais que são tão distintos, que estão tão separados da realidade, estão virando, na verdade, problemas? Por que isso? Por que a gente começa a discutir as situações tão cedo e, mais do que isso, começa a condenar tão cedo? A comunicação é responsável também. A análise nossa também, de alguma forma, está sendo envolvida por maneiras definitivas de conceituar trabalhos e, principalmente, deixando com que todo o ambiente fique hostil, belicoso, de forma muito importante. O que viraram hoje, e aí a gente pega aqui a realidade de Grêmio Internacional, o que viraram hoje os ambientes da dupla Grenal? Verdadeiras trincheiras, onde todos atacam e, acuados, os trabalhos não conseguem progredir. Este ponto, e eu faço aqui sim a meia-culpa também das minhas análises, que também são incomodadas talvez pelo coração tricolor, pelo coração do torcedor, mas que de alguma maneira hoje precisa pelo menos refletir se isso é hoje importante. Primeiro ponto,
definitivo, segundo ponto, e principalmente se não é caricato e exagerado. Porque a nossa relação, e o que eu digo nunca é caricato, eu tento ser quem eu sou, mas às vezes o ambiente vai te posicionando e tu vai sendo extremo na análise. E essa extremidade é o que para mim hoje me parece preocupante. Por quê? Porque isso não é pontualmente no recorte que a gente faz dentro do Inter, dentro do Grêmio, dentro do Juventude. Esse é um recorte do Brasil. Quando eu notei que em São Paulo a gente tinha claramente a pressão, o Corinthians trocou treinador, como eu disse. No Rio de Janeiro existe a pressão, o Botafogo trocou o treinador, como eu disse. Em BH, a realidade é um pouco diferente, mas já existe forte pressão ao treinador que chegou ontem. Por quê? Por que é a pergunta que eu tento fazer, mas para a gente buscar a conversa. Eu não quero verdade. Eu não busco essa verdade. Por quê? Porque nós não vamos conseguir abraçar uma verdade em algo tão complexo que mexe com a estrutura do calendário do futebol brasileiro, que mexe com a estrutura do nosso pensamento e principalmente que tenta conciliar um pouco mais as relações para que as coisas possam ser trabalhadas de uma maneira um pouco mais sadia. Este ponto me parece importante da nossa reflexão, porque isso também não começou agora. Tem gente que vai dizer, isso é mais velho que o mundo, César, se não ter resultado, vai cair. Mas não é a falta de resultado que a gente está vendo agora. O Grêmio é líder e está sendo pressionado. Ah, mas está sendo pressionado pelo passado. Tá bem, então não tem nada a ver com o resultado de hoje. Aí tu vai para o Corinthians evoluiu no ano passado pelo mesmo treinador. O Juventude conseguiu um título no ano passado que foi não cair com o treinador que foi demitido. Até que ponto o campeonato regional e a forma como ele está posicionado neste momento da temporada não está trazendo exatamente uma ansiedade maior na nossa relação com os clubes e isso transportando para dentro do trabalho uma pressão indevida nesta hora. Me parece que é preciso pelo menos entender o momento. Eu não estou aqui com linha acadêmica, não é a ideia, o futebol precisa de tempo, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando entender a nossa relação com o processo para que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que a gente entenda a real situação agora e mais do que isso, pode inclusive ser a mesma, não tem problema, mas vamos pensar. Vamos tentar evoluir e entender por que esse é um fenômeno nacional e não é um fenômeno localizado na dificuldade de cada trabalho. Até mesmo os times que estão vencendo estão sofrendo pressões muito fortes. Será esse um sinal definitivo de que a nossa comunicação mudou e que a pressão vai fazer parte desse processo desta forma de agora até o futuro? Pode ser, não tem problema. Mas vamos aprender, vamos pensar, vamos conversar. Realmente dizer que no atual estágio da nossa forma de entender as coisas, nós estamos deixando trabalhar, isso é falar com uma cartilha que, convenhamos, não existe. César Cidade Dias, vamos pensar, gente, falando de Grêmio aqui no YouTube.